Vamos começar com o Cruzeiro, que hoje vai até Caxias do Sul, vai visitar o Grêmio em uma busca para melhorar a campanha como visitante no Brasileirão. Quais são as expectativas para o jogo de hoje, Vanderlei? Conta para mim. É um monstro que tem que ser derrotado, né? O Cruzeiro tem que vencer, porque não está vencendo fora, e o Grêmio, que também está num problema sério, só está sendo derrotado, não tem, precisa ganhar, precisa subir na tabela, né? Sim. Então, um jogo dificílimo para o Cruzeiro, mas eu acredito que o Cruzeiro pode, se jogar na mesma tocada que vinha e jogou no último jogo, acredito que pode sair vitorioso. Eu não sei se o Diego volta, Diego Costa. Não, ainda não. Não, então, a sorte do Cruzeiro. É verdade. E vamos colocar na tela aqui o serviço do jogo de hoje para a Sarinha falar um pouco a respeito. Vai ser um jogo muito frio, a gente sabe disso, a temperatura está baixíssima, né? Aproximadamente 4, 5 graus. Para a prática esportiva é bem baixo, né? Está na tela aqui o serviço do jogo de hoje. Grêmio, Cruzeiro, Estádio Centenário, 18h30. Nesse horário já estará muito frio. Isso atrapalha um pouquinho também o rendimento do atleta, né? Exatamente. A gente sabe que o tempo vai estar frio, mas a gente espera um jogo um pouco mais quente, né? Até porque o Cruzeiro tem que tirar esse fantasma que assombra ainda o time no Campeonato Brasileiro, porque em 8 jogos como visitante, o Cruzeiro tem só uma vitória, né? É um número bastante preocupante e é até uma cobrança, né? Em relação ao Seabra nesse quesito e em relação ao time também, mas obviamente recai mais sobre o Seabra, porque tem boas apresentações, contra o Flamengo, por exemplo, jogou muito bem e merecia pelo menos um empate, mas voltou a Belo Horizonte com a derrota por lá, né? Na verdade, depois foi para Criciúma, né? Onde também não conseguiu vencer, perdeu por 1-0. E aí sim, contra o Criciúma, eu acho que o Cruzeiro fez uma partida ruim. Mas eu acho que esse jogo contra o Criciúma foi fora da curva. Sim, né? Eu acho foram que... só alguns minutos, né, Sara? Exatamente. No geral, o Cruzeiro tem tido boas atuações e essa é uma boa oportunidade para finalmente conseguir mais uma vitória fora de casa, porque o Grêmio vem mal, né? Está no Z4 do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro tem que saber tirar vantagem disso, tirar vantagem também da boa fase de alguns jogadores, né? Matheus Pereira, o Verón, Arthur Gomes, que estão bem e fazendo a diferença ofensivamente, e o Seabra tem que tirar proveito desses momentos aí. Ô Sara, e a você, telespectador, esse clássico, né? Grêmio, Cruzeiro, Cruzeiro e Grêmio, para mim é um dos melhores e mais emocionantes do Brasil. Eles já nos propiciaram muitos jogos importantes em Copa do Brasil, em Campeonato Brasileiro, em outras competições. É um jogo muito legal. É pena que nós não vamos ver hoje aquele duelo, Rafael Cabral de um lado e o Grando do outro. Eu gostaria muito que isso acontecesse até para a gente ver, né, como seria o comportamento, mas eles não estarão lá. E tem também o Renato Gaúcho que está sofrendo bastante pressão lá. Sim. Até começou um burburinho que ele iria colocar o cargo à disposição, coisa que eu acho uma grande bobagem, porque ele é um grande técnico, é só um momento, e não se pode trocar o técnico de qualquer forma. Ele é um cara que tem a cara do Grêmio e não pode sair, na minha opinião, né? Mas cada um tem a sua forma de ver. E como falamos ontem, o Marlon está fora do jogo porque teve uma lesão no ombro diagnosticada devido a um trauma sofrido na partida contra o Corinthians no último domingo. Vai fazer falta o Marlon ou Vanderlei? Não, o Kaique substitui bem, apesar de ter jogado uma partida aquém daquilo que ele sabe jogar, eu acredito que ele vai substituir. A vantagem é que joga a zaga titular, né? Então, o Cruzeiro nos últimos 2 jogos para trás jogou com um e jogou sem o outro, né? Sim. E isso altera muito, apesar do Vidalba ter jogado uma partida razoável, ter feito uma partida boa, apesar da estatura dele não ser uma estatura assim acima da média, mas ele realmente jogou um futebol tranquilo e soube, tanto é que o Cruzeiro saiu vitorioso por 3-0, né? Então, mas a volta da defesa titular é muito bom, né? O Lucas Silva está suspenso para esse jogo.
Aí foi relacionado, e eu acho muito bom isso, o Japa. Seria uma boa oportunidade, ô Sarinha, já que o Grêmio, que é o adversário dessa noite, está no Z4 do Brasileirão? Eu acho que sim. Lembrando que o Japa não foi relacionado no último jogo, né? Contra o Corinthians, ele ficou fora da lista de relacionados e foi uma ausência que eu particularmente senti muito e o Seabra foi até cobrado, né, em relação a isso, porque o Japa, naquele momento, deixa de ser relacionado quando os reforços ainda nem chegaram ao Cruzeiro, né? Ainda não podem ser relacionados, porque a janela abriu hoje, então tem todo o trâmite aí, né, de registrar contrato, registrar os nomes no BID. E aí a gente se questiona se o Japa vai perder ainda mais espaço, né? E eu acredito, sinceramente, que é uma joia que o Cruzeiro tem. Acho que é um jogador com muita qualidade, que pode crescer ainda mais, só que precisa de oportunidade. Sim. E eu, inclusive, iria com ele para esse jogo. Eu não iria com o Ramiro, mas eu acho que vai ser a opção do Seabra, porque quando ele desfaz essa trinca do meio de campo, que era Lucas Romero, Ramiro e Lucas Silva, ele desfaz no jogo contra o Corinthians e saca o Ramiro. E o Lucas Silva permanece titular. Agora, com a suspensão do Lucas Silva, talvez ele escolha o Ramiro para suprir essa vaga, né? Mas eu, particularmente, iria de Japa, daria uma oportunidade para o garoto da base. Tá, para a gente pontuar a situação do Grêmio aqui, que está no Z4, né? Em 13 jogos, teve apenas 3 vitórias, sendo que os triunfos foram conquistados como mandante. É um confronto aí que pode ser uma armadilha para o Fernando Seabra. Ele não está ganhando fora, né, Sara? Pois é, e infelizmente ele pega um time que, quando venceu no Campeonato Brasileiro, só venceu jogando dentro do próprio mando de campo, né? Então esse número é um pouco perigoso aí para o Seabra, pode sim acender esse alerta, porque o Grêmio precisa conquistar esses 3 pontinhos, né? Joga em casa, tem 2 jogos a menos, então se vence esse e vence os 2 jogos que ainda vai precisar fazer lá na frente, né? Que foram adiados por conta das chuvas no Rio Grande do Sul, o Grêmio respira muito bem na tabela. E é justamente esse respiro que a equipe do Renato Portaluppi precisa, né? Esse alívio ali de conquistar os pontos, sair do Z4 do Campeonato Brasileiro, porque vale lembrar, o Grêmio ainda está na Libertadores, né? Está na Libertadores e vai enfrentar o Fluminense, né? Na próxima fase, começa já no próximo mês. Então, o Portaluppi não vê a hora de conseguir esse alívio, esse respiro e essa recuperação aí na temporada. Tá, só colocar uma coisa interessante aqui, eu queria a sua opinião sobre isso, Vanderlei. Soteldo falou que por problemas pessoais não poderia estar aqui para o jogo. Aí ele postou na rede social uma foto lá bem descontraído, tomando uma aguinha de coco. E aí, como é que fica essa situação com o técnico, Vanderlei? Não, ele deve ter conversado com o Renato. O Renato é muito aberto a isso. Ele deve ter, mas aí põe na rede social, complica, né? Mas para o Cruzeiro foi ótimo, né? Para o Cruzeiro foi excelente o Soteldo não jogar, porque é um jogador de beirada muito forte, né? Um jogador que... E ele joga justamente pelo lado esquerdo, onde que o William é o cara que mais apoia e o cara que mais joga no Cruzeiro. Então, exatamente. Ele seria usado como uma força muito grande. Mas o Grêmio é um time perigoso, sabe? É um time chato. Matreiro, né? Matreiro. É um time... O Edenilson vai jogar, né? Vai. Parece que vai jogar o Edenilson. Já fez postagem polêmica lá também. Errada, né? Colocou a arte lá pré-jogo e estava o símbolo da Série B do Campeonato Brasileiro. Não pode, né? E uma estratégia adotada pelo Renato Portaluppi para esse jogo é um tanto quanto inusitada. O técnico do Grêmio convidou o humorista Paulinho Mixaria para fazer um show humorístico para o elenco tricolor. Esta é a 12ª vez que ele é chamado. Tem que fazer rir, para fazer rir, tem que fazer rir, Sarinha? Como é que é a situação? Rapaz, porque ultimamente qualquer jogo do Grêmio tem feito o torcedor chorar, né? A verdade é essa. Verdade. Então tem que chamar o Paulo Mixaria, né? Paulo Mixaria aí, para fazer um show humorístico para a torcida, para ver se alivia para os caras também, né? Porque tá doloroso ver o Grêmio jogar ultimamente, tá complicado. Só que assim, quando eu vi essa notícia, eu falei, rapaz, será que é verdade isso? Verdade. Aí eu continuei lendo e no final tá lá, é a 12ª vez que o Mixaria é convidado para fazer um show humorístico para os jogadores do Grêmio. Não tá fácil pro Grêmio, não, né? Tá, não. Mas aí vai ser um show humorístico que vai resolver? Não é. Eu digo assim, não tá fácil porque, imagina esses caras, eles não estão treinando, eles estão treinando fora, estão jogando fora.
É, o mental não tá Eles legal. não tem, como dizer, te falar, estou jogando em casa, né? Apesar de lá Caxias do Sul. Caxias do Sul e No Couto Santa Pereira Catarina. também. Couto Pereira, a torcida vai, né? Tem ido, tem apoiado o Grêmio, mas é diferente, né? Você, dentro do seu estádio, onde você treina, é outra coisa, né? Então, É outro nível. Tá E o passando. Cruzeiro informou hoje que o volante Peralta se apresentou no CT para assinar o contrato e realizar os testes físicos, mas foram identificados déficits de força, desequilíbrio muscular. Sendo assim, a Raposa optou por não liberar o jogador para as Olimpíadas.